graça e a paz, meus irmãos. A Bíblia diz aqui no livro de Gênesis, capítulo 1, algo que tem muito a ver com a sua vida e com a minha vida. Do mesmo modo que o livro de Gênesis fala da criação das coisas naturais, isso tem a ver também com aquilo que Deus faz e realiza na sua vida e na minha. Cada dia da criação refere-se a coisas que o Espírito Santo edifica de maneira objetiva, própria, consistente na minha vida e na sua. E a palavra diz aqui, capítulo 1 de Gênesis: no princípio criou Deus o céu e a terra porém era sem forma, vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Viu Deus que a luz era boa, fez separação entre luz e trevas. Deus chamou a luz dia, trevas noite, foi a tarde e a manhã do segundo dia, do primeiro dia. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento, separou as águas que estavam debaixo do firmamento, das que estavam em cima do firmamento, e assim foi. Chamou Deus ao firmamento céu, e a tarde e a manhã do segundo dia. E disse Deus: ajunte-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça o elemento seco. E assim foi. Chamou Deus ao elemento seco terra, e ao ajuntamento das águas mares. E viu Deus que isso era muito bom. E disse Deus: produza a terra relvas, ervas que deem semente, e árvores frutíferas, que segundo a sua espécie deem fruto, e tenha em si mesma a sua semente sobre a terra. E assim foi. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo as suas espécies, e árvores que davam fruto, tinham em si a sua semente segundo as suas espécies, e viu Deus que isso era bom. Que coisa interessante. Sabe como que Deus nos encontra? Sabe como Deus te encontrou? Deus te encontrou no meio de uma contradição imensa e profunda. Essa contradição é vista aqui no livro de Gênesis, quando o Espírito de Deus de um lado paira sobre as águas, do outro lado nós temos treva, abismo e tanta ausência de Deus. E nesse ambiente de contradição, treva e abismo de um lado, o Espírito de Deus nos puxando por outro, a primeira coisa que o Espírito Santo disse para você, e isso mudou definitivamente a sua vida e a minha, foi: haja luz. Quando o Espírito de Deus disse haja luz por sua graça, Ele revelou Jesus a você. Ele tirou as escamas dos seus olhos, Ele abriu seus olhos para enxergar a realidade, para enxergar quem você era, a sua condição, o potencial perdido e a necessidade de Cristo. E é tão interessante que quando a luz vem, as coisas começam a entrar no seu lugar. Na sequência do que nós lemos, nós vimos que havia um caos enorme nessa bagunça que era a terra. A Bíblia fala que os elementos estavam todos misturados, e a terra, o firmamento, as águas, havia como que um lodaçal, havia como que uma mistura de todos os elementos. E é curioso que quando a gente vê essa realidade que a Bíblia descreve aqui, do segundo para o terceiro dia, há uma palavra melhor para definir isso: caos. E tantos de nós já experimentamos caos, e tantos de nós estamos vivendo caos. E às vezes nós temos um nível de caos em alguma área ou outra da nossa vida, no casamento, na vida cristã, na liderança, no ministério, nas finanças. E é interessante o caos. E o caos fala de desperdício, frustração, de falta de ordem, falta de controle. Mas eu quero te dizer hoje, nessa palavra de Deus para a sua vida, tem uma coisa muito boa no caos: todos os elementos estavam lá. O problema é que eles estavam fora de lugar. E pela palavra de Deus, a mesma que cuidando de você disse haja luz, a palavra de Deus sobre a minha vida e sobre a sua é: haja ordem. E Deus colocou então a porção seca, o firmamento e as águas. E pela palavra de Deus, pela graça de Deus, pelo cuidado e bondade de Deus para com você, essa é a palavra que vem
sobre a sua vida também. Haja ordem, que as coisas entrem no lugar, que os elementos entrem no lugar. Por que é tão importante que os elementos entrem no lugar? Não apenas para dar fim ao caos, mas para provocar o que vem a seguir, que é um grande tempo de frutificação, de realização e de alegria. Nessa ordem. Quando nós frutificamos é porque as coisas estavam no lugar, meu tempo está no lugar, posso aproveitar melhor meu tempo, posso aproveitar melhor meu dia, minha energia, eu posso tirar o meu foco daquilo que me destrói, daquilo que me acaba, daquilo que me consome, e posso colocar a minha energia direcionada naquilo que é positivo, posso focar a minha energia naquilo que é superação, eu posso, pela graça de Deus, frutificar muito mais, maximizar o potencial que para propósito Deus colocou dentro da minha vida e dentro da sua. Posso maximizar a unção que Deus colocou dentro da minha vida e dentro da sua. Por que eu posso maximizar? Porque o caos acabou à medida que as coisas entram no lugar e eu posso dar direção para o meu dinheiro, para o meu tempo, para a minha alegria, para a minha energia, para a minha vida, para a minha oração, para a minha expectativa, para o meu trabalho, para as minhas prioridades. E o mais maravilhoso dessa mensagem vem no terceiro dia, quando há uma explosão de frutos, diz a Bíblia. O fruto não veio por acaso. O fruto veio porque Deus primeiro resolveu a contradição na sua vida, que é o primeiro momento quando o Espírito de Deus vem e ele pairava sobre as águas. Ele resolve o abismo e as trevas. E a frutificação vem quando Deus diz, haja luz, e você enxerga, a ficha cai. Você entende, percebe as coisas, ganha rumo, a sua vida começa a caminhar o mapa do caminho e finalmente quando você entende que não precisa viver o caos, à medida que você entende os princípios de Deus e por escolha própria e na luz dele, na força dele, na graça dele, você pode pôr em ordem cada um dos elementos que estão na sua vida, firmamento, a terra seca, e as águas. O resultado é frutificação. As árvores que dão fruto aparecem. Todas as flores, todas as folhas, todas as florestas, todas as ervas podem então explodir em frutificação. Essa é uma figura bíblica maravilhosa sobre a minha vida e sobre a sua vida. Eu quero declarar que o Senhor é sobre ti, para te abençoar, para te fortalecer, para te levar com entendimento a crescer, superar, avançar, frutificar. Deus te abençoe grandemente nesse dia de hoje. Receba o meu carinhoso e afetuoso abraço aí.